Sobre a proteção de Deus, iniciamos a segunda sessão solene da Câmara Municipal de Guaratinguetá no ano de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª Legislatura. Solicitamos ao mestre de cerimônia, Danilo Campos, que proceda à chamada dos vereadores pela lista de presença nesta sessão. Convidamos os seguintes vereadores. Vereador Vantuir Faria. Vereadora Alexandra Andrade. Vereadora Dani Dias. Vereador Marcelo da Santa Casa. Vereador Fabrício da Aeronáutica. Vereador Ney Carteiro. E vereador Orville Teixeira. Neste ato, convidamos para compor a mesa de trabalho desta sessão o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Guaratinguetá, Marcos Agostinho Soliva. Convidamos também o ilustríssimo senhor Francisco Carlos Moreira dos Santos, ex-vereador e ex-prefeito de Guaratinguetá. Convidamos também o ilustríssimo senhor José Ricardo de Godoy, diretor executivo do Hospital e Maternidade Frei Galvão. Gostaríamos de convidar também o ilustríssimo homenageado desta noite, senhor Ortiz Júnior, subsecretário de Assuntos Metropolitanos do Estado de São Paulo. Gostaríamos também de consignar a presença do senhor Silvio Ballerini, prefeito de Lorena, José Éder, prefeito municipal de Cunha, Guilherme Carvalho, prefeito municipal de Silveiras, Clemente, prefeito municipal de Tremembé, Rominho, prefeito de Piquete, Diego Zócola, vice-prefeito de Bananal. Também agradecemos a presença de Thales Henrique, diretor do COTEC, da FEG Unesp de Guaratinguetá, e da assessoria do deputado federal Eduardo Cury, Priscila Dalmas. E na pessoa de Fábio Longuinho, presidente da Câmara Municipal de Lorena, agradecemos a presença dos demais vereadores e autoridades presentes. Neste momento, convido todos os presentes a ficarem em posição de respeito para entoarmos o hino nacional.
Através do decreto legislativo, a Câmara Municipal de Guaratinguetá aprovou que fosse concedido o título de cidadania honorária ao ilustríssimo senhor Bernardo Ortiz Júnior, subsecretário de Assuntos Metropolitanos do Governo do Estado de São Paulo. Assim sendo, solicito ao mestre de cerimônia Danilo Campos para que proceda a saudação oficial deste legislativo ao ilustre homenageado. A Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá tem a honra de apresentar à nossa comunidade o ilustre homenageado desta noite, que receberá o título de cidadania honorária de nosso município. Filho de Bernardo Ortiz, um dos políticos mais atuantes na história do estado de São Paulo e que governou Taubaté por 14 anos, Ortiz Júnior encara sua permanência como subsecretário de Assuntos Metropolitanos do governo do estado de São Paulo como oportunidade para retomar os caminhos do desenvolvimento e crescimento perdido ao longo dos últimos anos pela região do Vale do Paraíba. Casado com Maria Leite Perrota Ortiz, é pai das lindas Ana Luz e Maia. Em 1990, com apenas 16 anos, ajudou na campanha política de seu pai, que na época se candidatou para deputado estadual, fazendo dobradinha com Geraldo Alckmin para deputado federal. No ano seguinte, filiou-se ao PSDB, assumindo a fundação da Juventude Partidária, e participou do movimento Caras Pintadas, que teve como objetivo principal o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Diante disso, o caminho da política foi algo natural em sua vida. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais e licenciatura plena em História e Geografia pela Universidade de Taubaté, sabe da importância de uma educação de qualidade e da boa formação acadêmica como forma de entender a realidade que vive a sociedade. Por essa razão, avançou nos estudos e fez 4 cursos de pós-graduação: Direito Público, Gestão Ambiental, Direito Administrativo e Gerente de Cidades. Foi prefeito de Taubaté por 2 mandatos consecutivos, de 2013 a 2016, de 2017 a 2020, deixando o cargo com 70% de aprovação entre os munícipes. No período de janeiro de 2001 a dezembro de 2005, atuou ainda como assessor jurídico na Prefeitura Municipal de Taubaté. De janeiro de 2005 a dezembro de 2007, seguiu trabalhando na administração pública regional, sendo consultor na elaboração do plano diretor da Prefeitura Municipal de São José do Barreiro. Nascido, criado, vivido e constituído família na região, foi diretamente responsável pela destinação de 511 milhões de reais em investimentos gerais no Vale do Paraíba, coordenando também o programa Viva Vale, que abrange 17 cidades da região do Vale Histórico e Vale da Fé, e contempla ações para o desenvolvimento regional em diversas áreas, incluindo infraestrutura, turismo e desenvolvimento econômico, saúde, segurança, habitação e educação. O investimento total será de 120 milhões de reais, o maior já realizado para a região da história do governo paulista. Trabalhou, articulou, se reuniu, planejou e efetivou junto ao governador e aos prefeitos da região a garantia do hospital regional que está sendo construído em Cruzeiro, mas que atenderá diversas cidades como referência, incluindo Guaratinguetá. Só para a nossa cidade, destinou cerca de 6 milhões de reais em investimentos do governo do estado de São Paulo, drenagens e pavimentações no Vista Alegre, pavimentações no Clube dos 500, ciclovia na Avenida Nossa Senhora de Fátima, reformas e iluminações das praças esportivas do Broca, Jardim do Vale e Nova Guará, reformas das UBSs do Santa Luzia, Campinho, São Manuel, Pilões e do posto de saúde da família da Rocinha. Tudo isso só aconteceu pelo trabalho de Ortiz Júnior. São ações e trabalhos destinados aos 4 cantos de nosso município. Não há como não ser também um filho da Terra das Garças, agora oficialmente. Destinado a desenvolver ações e para a nossa região, Ortiz Júnior sempre teve olhar carinhoso com a nossa cidade. Seu gabinete é aberto para as demandas de Guaratinguetá, venham elas de quem vierem, e tem trabalho comprovado e efetivo na melhoria da qualidade de vida dos moradores deste município. Receba, ilustríssimo senhor Ortiz Júnior, a saudação oficial desta Casa Legislativa. Neste momento, nós exibiremos uma gravação em vídeo com o seu pai, Bernardo Ortiz, que lhe trará também uma mensagem nesta noite. O Júnior é uma pessoa muito interessante
como figura regional. Ele tem um grande amor pelo Vale do Paraíba, um grande amor por Taubaté, foi a cidade onde ele nasceu, e onde ele estudou, e onde realmente ele fez os ideais públicos dele aparecerem na mente dele. Ele pensou em Taubaté de uma maneira muito grande, muito ativa, muito conceitual. Ele tem uma formação muito boa, é um advogado, bacharel em Direito, e ele conhece história. O Júnior, muito pouca gente sabe disso. Ele é professor de História. Além do curso de Direito, ele tem um curso de historiador. E esse conhecimento de história dele deu um grande vigor regional à vida dele. O Júnior ama Taubaté, ama o Vale do Paraíba, ama a cidade onde ele vive. Isso é muito importante. Ele tem um especial calor por Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, essa união que se faz hoje do Vale do Paraíba em torno dele. É muito importante para o Vale, para o nosso Vale. Nós temos que ter governos estaduais e federais que entendam a importância dessa região para o Brasil. Uma região onde vicejou o café do século passado. Foi o dinheiro do café que fez o Império Brasileiro poder resistir a todas as dificuldades que ele teve, inclusive a própria Guerra do Paraguai. Foi o dinheiro do café. E esse café onde foi plantado? Aqui, na nossa região. Em Caçapava, Taubaté, Pinda, Guaratinguetá. O estudo dele, a maneira de estudar, a maneira de se interessar pelo Vale como um todo, como alguma coisa importante para a grandeza do Brasil. Então, companheiros, é isso que eu queria dizer sobre o meu filho. Mas dizer como meu filho, mas ao mesmo tempo como um conterrâneo. Ao mesmo tempo como um homem que já teve 2 mandatos como prefeito de Taubaté, e realmente com brilho isso. Eu, portanto, acho que o prosseguimento dele com essa carreira política é muito importante para a nossa região, para o nosso país. Comunicamos que o ex-secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e atual presidente estadual do PSDB, o ilustríssimo senhor Marco Vignoli, que seria um dos homenageados desta noite, comunicou a esta casa que, por motivos de força maior, infelizmente não pôde estar presente nesta sessão solene. Contudo, sente-se lisonjeado e agradecido pela aprovação da concessão do título de cidadania honorária e virá a Guaratinguetá para recebê-lo em data oportuna. Neste momento, passamos a palavra para o vereador Pedro Sanini, autor da propositura de concessão do título de cidadania ao senhor Ortiz Júnior. O vereador Pedro, infelizmente, não pôde estar presente por se encontrar em isolamento devido ao contágio pelo vírus da Covid-19. Essa palavra, presidente. Tem a palavra. Presidente, boa noite. Gostaria de saudar nosso presidente aí que vem conduzindo muito bem a nossa casa, saudar o nosso prefeito, o meu prefeito, Marcos Oliva, saudar o prefeito Francisco Carlos, sempre prefeito Francisco Carlos, saudar, estender a todos o outro integrante da mesa. Estender meus cumprimentos a todas as vereadoras, todos os vereadores, estender a assistência presente, estender as autoridades presentes, a imprensa, todos que nos acompanham. Presidente, eu lamento muito não poder estar nesse momento tão especial, não só para o homenageado,
mas com certeza para a nossa cidade. O Covid, ele pegou a minha irmã, a Júlia, e a Júlia veio se abrigar aqui na nossa cidade, no Ará. Julião, para quem não sabe, mora em São Paulo, e passou para minha mãe, e aí eu fui ajudar minha mãe, passou para mim. A Maíra, minha esposa, ela já teve Covid e não passou para mim, e agora ele passou para mim. Eu estou com uma leve sintomas, não estou igual você, presidente, Vossa Excelência, que andou de rodo para a rua e teve vários sintomas, mas enfim, eu não vou me estender aqui para não quebrar o protocolo. Esse momento é muito especial, porque essa bandeira aqui, que em breve o meu homenageado vai receber, é a mais alta, esse título é a mais alta honraria que a cidade pode oferecer. Nosso prefeito recebeu essa homenagem recentemente, parabenizo também, e o nosso homenageado, o meu homenageado não tem ideia da alegria. Desde quando eu entrei nessa Casa de Leis, ainda em 2013, colega do atual prefeito, à época Francisco Carlos, que compõe hoje a mesa, eu concedi esse é o segundo título de cidadania que eu estou concedendo. Foi um para o Patrick, que é o atual presidente do complexo da BASF, e esse será agora para o nosso querido homenageado da noite. Então, é muito valoroso isso aí para mim, porque eu amo de paixão essa cidade. Então, sinta-se o prefeito, quem é prefeito, a gente sempre chama de prefeito. Sinta-se agora muito, a partir de instantes, né? Instantes você agora será conterrâneo de Frei Galvão, Rodrigues Alves, enfim, Zerbini, enfim. E agora essa bandeira aqui será a sua bandeira também, com grande responsabilidade, e você receberá a mais alta honraria que a nossa cidade pode lhe oferecer. A sua trajetória política é brilhante. A campanha da política passa aqui em Guarada, de Taubaté. A minha mãe fica com vontade de ir lá em Taubaté e votar no senhor. Já confessei isso para você. Então, que Deus te abençoe. Com muita tristeza, não posso estar aí nesse momento. E nessa mesa pesadíssima, hein, presidente? Que honra poder presidir essa sessão, hein? Seu pai, com certeza, saudoso vereador Cícero Pereira, deve estar muito honrado lá no céu, dando gargalhada com o meu avô, companheiro de caminhada. Então, deixo aqui a tribuna, mesmo que virtual, que com muita honra leva o nome do meu avô, o saudoso Luiz Carioca, e teve a honra de ter 7 mandatos, juntando com o meu, a gente conseguiu chegar a 10, e o homenageado tem 6 mandatos lá na família, só que de prefeito, né? Então, Deus abençoe você, meu querido. Saiba que é de coração isso aí, escolhido a dedo, porque essa honraria tem uma grande responsabilidade que virá pela frente. E com certeza terá grandes projetos que virão aí para a nossa cidade, que eu tenho certeza que o seu pensamento é grande e eu passei a admirá-lo cada dia mais. Um abraço a todos e sintam-se abraçados aí por mim. Obrigado, presidente.
Solicita ao mestre de cerimônia que proceda à leitura do pergaminho confeccionado e que posteriormente será entregue ao homenageado, senhor José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior. Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, Brasil. Pela legislação vigente, outorga ao ilustríssimo senhor Bernardo Ortiz Júnior o título de cidadão honorário guaratinguetaense pelos relevantes serviços prestados ao município. Propositura do vereador Pedro Sanini, Guaratinguetá, 28 de junho de 2022. Assinam Arilson Santos, presidente, e Claudinei Lopes, primeiro secretário. A Câmara Municipal de Guaratinguetá, sensível ao objetivo de prestar homenagem ao ilustríssimo senhor Bernardo Ortiz Júnior, neste ato, convida a vereadora Alexandra Andrade para que proceda à entrega do pergaminho ao ilustre homenageado. Ilustríssimo senhor Bernardo Ortiz Júnior, subsecretário de Assuntos Metropolitanos do Governo do Estado de São Paulo, na qualidade de presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, em nome dela e do povo desta cidade, ao lhe passar as mãos este pergaminho, eu o declaro cidadão honorário guaratinguetaense. Agora, senhoras e senhores, ouviremos as palavras do homenageado que acaba de receber nossa mais alta honraria. Oferecemos a palavra ao ilustríssimo senhor Bernardo Ortiz Júnior, subsecretário de Assuntos Metropolitanos do Governo do Estado de São Paulo. Boa noite a todos. Realmente é uma baita homenagem. Eu queria iniciar com o protocolo oficial, cumprimentando o nosso prefeito Marcos Soliva, grande amigo. Soliva, no mandato passado, nós coincidimos na administração dos municípios e pude conhecer muito de perto o Soliva, passei a admirá-lo, compreender a sua visão de administração pública, essa percepção de como é a administração privada, da prática cotidiana da administração privada e da forma como você conseguiu trazer o melhor dessa experiência para a administração pública e fazer as coisas andarem rápidas, aceleradas e sempre com bom humor, sempre com uma capacidade de diálogo muito grande. Então, tem meu respeito e minha admiração, prefeito Marcos Soliva. Cumprimentar o ex-prefeito Francisco Carlos, o Chico, que, aliás, que exemplo de civilidade, o ex-prefeito e o atual prefeito na mesma mesa, um exemplo de civilidade. Só uma cidade secular como Guaratinguetá, fundada na terceira década do século XVII, é capaz de tanto exemplo de civilidade. Queria cumprimentá-los por isso. O Chico é meu amigo. Uma passagem com Francisco já de 12 anos atrás, fui candidato a deputado estadual em 2010, e eu estava muito perdido, não sabia direito por onde começar, e eu procurei o Francisco. Francisco era procurador, o procurei na procuradoria, é até estranho dizer isso, procurei na procuradoria, mas o fato foi esse, e eu pedi a ele: Francisco, me dá uma luz em Guaratinguetá, que eu estou muito perdido, eu não sei nem por onde começar. E o Francisco tirou umas pastas
de uma gaveta que ele tinha lá na Procuradoria, abriu as pastas, pegou uns papéis e disse o seguinte: olha, Ortiz, tem essas pessoas aqui que são pessoas muito firmes, viu? E você vai ver, quando você falar com elas, se elas gostarem de você, vai ser parceria para a vida toda. Chico, estão todos aí, viu? Todos aí. A Lena, toda a equipe que o Fran montou, está todo mundo aí. Toda a equipe do Tamandaré está aí, está todo mundo aí. Realmente são amigos para a vida toda. Veja que faz 12 anos já dessa amizade, 12 anos desse respeito, e estão todos os amigos aí participando hoje dessa homenagem, vieram participar dessa homenagem comigo e, eu, evidentemente, eu tenho enorme respeito por todos vocês. Cumprimentar aqui o José Ricardo de Godoy, diretor executivo do Hospital e Maternidade Frei Galvão. Cumprimentar os prefeitos Silvio Ballerini, prefeito Zé Éder de Cunha, cumprimentar o meu amigo Guilherme, prefeito de Silveiras. O Guilherme é dessa safra de 2010 também. Cumprimentar o Clemente, prefeito de Tremembé, que hoje está muito feliz e contente, né, Clemente? Cumprimentar o prefeito Rominho, prefeito de Piquete, o galã de Piquete. Cadê o Rominho? Está ali. Cumprimentar o vice-prefeito de Bananal, o Diego. Nós tivemos no sábado juntos lá em Bananal, uma excelente reunião, excelentes visitas. Thales, que é o diretor do Cotec, FEG e Unesp. A Priscila, assessora do deputado federal Eduardo Cury. O Fábio Longuinho, presidente da Câmara de Lorena. Mas eu vi também outros amigos aí, vi o vereador Beto, o vereador Silvio, a vereadora Vanessa, o vereador Bruno, Longuinho está ali, vereadores todos de Lorena. Vi também o Elcio, o Fran, ex-vereadores de Aparecida. Vi outros amigos. Nós temos, representando o prefeito Zezinho, o Augusto, lá de Lavrinhas, o vereador Broa, ali de Piquete, a vereadora Érica, minha amiga de militância política, ali de Bananal. Enfim, me perdoem se eu esquecer de mais alguém, mas queria cumprimentar, está lá, o vereador de Cunha, o Ronaldo, cumprimentar a todos os amigos que puderam vir, a todos os presentes, lideranças da região do Vale do Paraíba, e cumprimentar de modo especial o nosso presidente, Arilson, cumprimentar o vereador Fabrício, o vereador Orville, nós tivemos há 2 semanas, o vereador Ney, o vereador Marcelo, a vereadora Alexandra, a vereadora Vantuir e a vereadora Dani. Cumprimentar de modo especial o vereador que me agraciou com esse título de cidadão de Guaratinguetá, que é o Pedro, que não pode, por razões óbvias, estar presente, mas queria transmitir um enorme abraço ao Pedro, ao pai dele, a toda a família dele. O Pedro é um amigo de longa data, lá de Taubaté, no tempo em que o Pedro gostava da vida noturna de Taubaté. Pedro era um frequentador, Pedro namorava em Taubaté, o Pedro era um amigo lá, ele ia às vezes assistir futebol amador em Taubaté, sempre teve uma ligação muito importante com o esporte amador, e o Pedro é um desses amigos da vida toda. Pedro é um irmão, é uma liderança política extraordinária, com muita capacidade de diálogo. Pedro é muito sensível. Todas as vezes que eu converso com o Pedro, ele manifesta muita sensibilidade com as pessoas, procurando ajudar todo mundo. Eu realmente tenho um respeito muito grande por ele. Acho que o Pedro ele foi muito mais gentil comigo do que propriamente o meu merecimento desse título. Uma enorme honraria, uma honraria que me deixa até sem jeito. Eu sempre frequentei Guaratinguetá porque eu sempre tive um grande amigo aqui na cidade, que era o professor Bedac. O professor José Roberto, ele sempre foi um professor muito querido, muito próximo, e eu sempre frequentei a casa dele. A Gigi, esposa, sempre foi muito amiga. Fui aluno do professor Cândido, então sempre tive uma proximidade, fazendo grupos de estudo jurídicos, de processo civil. Eu fiz uma pós-graduação em processo civil com ele, com o professor Cândido.
e sempre frequentei Guaratinguetá dentro dessa perspectiva de dois grandes amigos. E depois o Bedak, em uma certa ocasião, me levou para conhecer o clube e passei a frequentar, naquele ano em que eu estudei com ele, passei a frequentar o clube algumas vezes, encontrei lá muitos amigos de vocês, nesse período em que eu frequentei o clube, e comecei a perceber as mudanças na cidade, o desenvolvimento, a arrumação urbana da cidade, porque é muito sintomático quando você começa a perceber quando a cidade começa a se ordenar do ponto de vista espacial, quando as avenidas, os viadutos, a limpeza urbana, quando as coisas começam a funcionar, a cidade passa a ser um organismo, né? Ela passa a ter uma vida orgânica muito própria, né? As coisas começam a, de uma forma natural, começam a acontecer e a cidade vai se expandindo e a cidade vai se desenvolvendo. E, obviamente, eu tenho um pai historiador em casa. O pai menciona a minha faculdade, a minha licenciatura em História, mas tem uma enorme influência dele. Eu só fiz História porque eu tenho um pai que é meu grande exemplo, meu irmão está aí também, tenho certeza que é o grande exemplo dele. Meu pai é, sem dúvida nenhuma, a figura que eu mais admiro do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. O pai foi um extraordinário homem público para Taubaté, foi deputado estadual, secretário de Cova, secretário do Geraldo. O pai sempre teve um amor muito grande pelo Vale do Paraíba. E ele conhece muito da história de Guaratinguetá e da história do Vale do Paraíba. Então, o pai, obviamente, sempre me contou muito um pouco da história das bandeiras paulistas que saíram daqui, atrás dos caminhos do ouro, e foram fundando as pequenas vilas, que eram os entrepostos, tanto entrepostos comerciais quanto entrepostos de paragens, né? É óbvio que ninguém saía de Guaratinguetá e ia para o interior de Minas Gerais numa única viagem, né? Num único... Obrigado. Numa única incursão, né? Eles iam fundando pequenas paragens, pequenos pousios, porque quando eles voltavam, quando eles retornavam, quando eles voltavam, eles tinham esses pequenos povoados onde eles abasteciam, onde eles dormiam, descansavam, onde se defendiam. E daqui de Guaratinguetá, inúmeras dessas bandeiras partiram e fundaram inúmeras cidades de Minas Gerais e Goiás. E, obviamente, é um ciclo muito parecido com todo o ciclo que Taubaté viveu. Guaratinguetá foi fundado em 1630 e 9 anos depois houve a fundação da vila de Taubaté, aliás, do povoado de Taubaté. Em 1645 ela foi elevada à categoria de vila. Mas esse povoado de Guaratinguetá existia alguns anos antes com o mesmo objetivo. O objetivo de Jacques Félix e da Condessa de Vimiero de ocupar essas terras para, obviamente, formar essas bandeiras em direção. E é a isso que meu pai se refere quando ele, nessa manifestação, disse que o Brasil deve muito ao Vale do Paraíba. Não deve só pelo ciclo do café. O Brasil deve muito a essas cidades do Vale do Paraíba, porque em cada grande movimento que aconteceu nesse Brasil, em cada grande movimento histórico, havia vale paraibanos que, de modo decisivo, contribuíram para que esses enlaces históricos acontecessem. Então, a gente tem... na independência, na proclamação da República, nos ciclos econômicos. Depois a gente tem no grande movimento de industrialização de 30 do Brasil, na Primeira República. Depois nós tivemos participação importante na Revolução, as grandes batalhas aconteceram nessa região, e nós tivemos também, numa projeção maior até, dando o presidente da República, nós tivemos Guaratinguetá num protagonismo muito grande. Guaratinguetá fornece ao Tribunal de Justiça de São Paulo desembargadores, procuradores de justiça, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. José Eduardo Rodrigues Alckmin, foi um excelente ministro, um extraordinário ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a gente tem a família do ex-governador Geraldo Alckmin aqui, de Guaratinguetá, onde a gente tem um governador do estado cuja origem familiar é de Guaratinguetá.
Guaratinguetá é uma cidade que tem uma contribuição enorme ao Brasil, a nossa região tem uma contribuição enorme ao Brasil. E é por isso que eu me encho de orgulho me tornando cidadão de Guaratinguetá. Nos últimos meses eu pude ajudar de alguma forma, mas é importante dizer que tanto esse programa Viva o Vale, quanto essa destinação de recursos para as mais variadas obras aqui, são todas elas fruto da organização política local que nos procurou até em São Paulo, lá no Palácio Bandeirantes. Eu me lembro quantas vezes a Dani não foi lá, a Alexandra, o próprio Pedro, o Arilson, o próprio Soliva, quantas vezes nós nos encontramos nos últimos 18 meses em São Paulo para atender as demandas. Então, o governo do Estado ele se preparou, fez uma série de reformas administrativas, reforma da Previdência, a reforma do IANSP, reformas duras que machucaram o servidor público, mas que permitiram ao Estado economizar recursos públicos para poder fazer investimentos. Extinguir algumas das empresas públicas, que também eram deficitárias, e com a extinção dessas empresas ele conseguiu fazer também uma economia de custeio, que é o que drena, né, a despesa de custeio é o que drena a capacidade de investimento dos governos, estadual, municipal e inclusive federal, e com esses ajustes administrativos importantes, o Estado acabou tendo recursos para investir. Com isso, a gente não pode afirmar que o governo Serra, que os governos Geraldo Alckmin não investiram na nossa região. Investiram bastante. O governo do Geraldo fez, em momentos diferentes, um hospital em Taubaté, um hospital em São José e um hospital em Caraguatatuba. O governo do Serra, em momentos diferentes, fez recuperação de estradas vicinais, fez o AME de Lorena, mas é que foram espaços, aliás, foi um momento em que esses investimentos aconteceram, um momento muito espaçado. Diferentemente do que acontece agora, em que há uma concentração de investimentos muito importante num curto espaço de tempo. Nós tivemos 2 anos de pandemia e o Estado praticamente investe há 18 meses. Então, no período de pandemia, o Estado fez o dever de casa para poder suportar a necessidade dos municípios exatamente no momento pós-pandemia. E são esses investimentos importantes que, nesse momento, o governo do Estado faz no Vale do Paraíba. São 511 milhões de reais de investimentos na nossa região do Vale do Paraíba, em particular nessa região do Vale da Fé e do Circuito Histórico, são 300 milhões de reais de investimentos, e há em curso hoje, acho que talvez seja a maior contribuição, a principal contribuição, talvez depois da privatização do aeroporto, a principal contribuição do governo do Estado ao município de Guaratinguetá, que é o apoio ao Hospital Frei Galvão. Eu acho que esse talvez seja o grande esforço que o Estado vai fazer nos próximos meses para tentar entender um pouco como é a situação desse hospital, separar um pouco essas dívidas, separar um pouco esses compromissos de médio e longo prazo que o hospital tem para saldar e tentar fazer um aporte financeiro importante para que esse hospital possa ter uma sobrevida e possa ou ser assumido, possa ser estadualizado, ou que o Estado aporte financeiro na própria instituição para que ela possa continuar fazendo assistência hospitalar de qualidade aqui para a região. O Hospital Frei Galvão é uma referência da região. Falando um pouco ainda de saúde, o esforço também no apoio à Santa Casa de Guaratinguetá, o esforço no apoio à Santa Casa de Lorena e a construção do Hospital Regional de Cruzeiro, com 150 milhões de reais de investimento. Acho que, num curto espaço de tempo, esses investimentos eles são muito marcantes. Acho que é por isso que a gente costuma dizer que esse é um governo que fez muito em tão pouco tempo, porque há realmente um investimento. Havia um pouco de sentimento nosso, meu, do Soliva, do Francisco, quando foi prefeito, de que a gente era um pouco terra esquecida aqui na nossa região. Aliás, a nossa região metropolitana já era um pequeno Frankenstein, né? Eu dizia muito isso, que é uma região de 16 mil quilômetros quadrados, uma região com quase 3 milhões de habitantes e com característica muito diferente. Não tem nenhuma outra região metropolitana no mundo que se assemelhe à nossa região do Vale do Paraíba. Imagina se você tem uma região metropolitana com litoral, com serra, um município com 1.700 metros de altitude,
Depois você tem um vale industrial, um vale da fé, com o circuito da fé, e um circuito histórico no meio do Parque Nacional da Bocaina, né, com vazios urbanos importantes, um vale que começa em Guaratinguetá e termina lá no Camburi, em Ubatuba, que começa lá na Ilha Bela. Imagina uma região metropolitana com uma ilha, e termina lá em cima, em São Bento do Sapucaí, município que, para você chegar, você tem que atravessar o estado de Minas Gerais. Quer dizer, é uma região metropolitana, do ponto de vista espacial, totalmente diferente. E nós não tínhamos nenhum enfrentamento de problema que fosse um pensamento coletivo. Então, talvez uma das contribuições importantes que eu tenha dado lá na Subsecretaria das Assuntos Metropolitanos foi justamente essa: estimular a criação de um Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o PDUI, que a gente falava muito disso. Nós temos problemas de deslocamento, então problemas de mobilidade urbana, problemas de segurança pública, problemas de saúde, problemas econômicos ligados ao turismo. Nós temos problemas sérios de manejo de resíduos sólidos, problemas de mudanças e mobilidade entre pessoas que residem num município para outro, e nenhum desses problemas era pensado coletivamente, nenhuma solução era dada coletivamente. Então, quando eu dizia isso lá e criticava a existência da nossa região metropolitana, era nesse sentido, que faltava um instrumento para um pensamento coletivo. E esse instrumento está muito perto de sair, o projeto de lei foi enviado à Assembleia e a gente deve ter essa solução muito próxima. E é justamente nessa ideia de região metropolitana, nesse conceito, nessa concepção, que eu entendo que esse Vale do Paraíba tem recebido do governo do Estado, nesse momento, um olhar muito especial e uma atenção muito especial. Eu acho que esse título ele tem que ser dividido com o secretário Marco Vignoli, porque nós atuamos lá com uma equipe. É uma pena que ele não pôde estar hoje. Hoje ele tomou posse no SEBRAE, mas deve vir aqui em agosto recebê-lo, porque eu acho que há uma total sinergia entre o nosso trabalho e as conquistas que nós pudemos alcançar aqui nessa região do Vale do Paraíba. Ele é um dos protagonistas disso, ele é um dos artífices dessa política pública do Viva o Vale. Ele me deu muita liberdade para elaborar o programa, pensar o programa com os prefeitos, com os vereadores, mas, sem dúvida nenhuma, sem o apoio dele, sem a interlocução dele com o governador do Estado, a gente não teria alcançado os resultados que a gente alcançou. Então, eu queria, aqui de público, dizer que grande parte desse título, que ele não pode receber, eu divido com ele, divido com o governador do Estado, divido com toda a equipe da SDR, da Secretaria, divido com os vereadores, os prefeitos, porque foi um trabalho de pensamento coletivo, foi um trabalho de enfrentamento de problemas. A gente ainda não tinha esse PDUI, mas a gente pensava essas soluções de modo coletivo e a gente podia engendrá-las agora também de modo coletivo. Com esse espírito que eu sou muito grato aos vereadores que, de maneira unânime, aprovaram esse título. Assumo a responsabilidade de ser cidadão de Guaratinguetá. Confio em que o cidadão da cidade das Três Garças, né? Esse novo cidadão da cidade de Três Garças vai se dedicar com muito zelo, com muito cuidado, com muito carinho, o mesmo carinho que eu sempre recebi dessa cidade, sempre recebi de vocês, amigos. Eu vou me dedicar muito para que eu possa honrar todos os dias esse título de cidadão de Guaratinguetá. Queria só, por fim, registrar aqui, o cerimonial me trouxe aqui, para ser justo com as pessoas que vieram, o vereador Emerson, de Potim, o vereador André Pé Preto, o vereador Valdir, também de Potim, Cunha, o vereador Saulo, o vereador Elaine, de Silveiras, o vereador Vicente, o vereador Pedro, o vereador Sidilei. Queria agradecer a todos os amigos, alguns amigos de Taubaté, está ali o Severino e a esposa, a Ana, está ali o Carlos. Queria agradecer a todos vocês, obrigado por terem vindo. O Edson, que está ali, o Edson Quirino, o Edson, 15 anos já juntos, 15 anos já com amizade, que eu prezo muito. Obrigado, Edson, por toda a amizade, por ter vindo, por ter
sido companheiro em todos os momentos bons, momentos ruins. Diego, obrigado, representando toda a família, representando meu pai, família que eu amo, no qual eu me escoro sempre quando os problemas apertam. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado à cidade de Guaratinguetá, muito obrigado a todos os cidadãos que, por meio de seus representantes legitimamente eleitos, me concedem essa grande honraria de ser, a partir de agora, o mais novo cidadão de Guaratinguetá. Muito obrigado a todos. Pessoal, só mais um registro. Vereador Jorginho de Santa Isabel. Jorginho, obrigado. Esse veio de longe. Cadê o Jorginho? Obrigado, viu, Jorginho? Obrigado. Jorginho da Capoeira, obrigado. Eu queria, antes de encerrar, saudar também, como presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá, a todos os vereadores, prefeitos, representantes que vieram de outras cidades, saudar nossos colegas vereadores, que foi uma homenagem prestada pelo Pedro, mas com o aval da 18ª legislatura. Semana passada nós tivemos aqui uma homenagem também de 3 ilustres, dentre eles o prefeito municipal, Marcos Soliva, e eu ainda brinquei que foi uma honra para mim, como presidente desta casa, presidir uma sessão solene onde tinha 2 prefeitos, na ocasião, Soliva e Júnior Filipe. E hoje renovo novamente essa honraria de presidir a Câmara Municipal, é uma civilidade, de presidir esta sessão perante 2 prefeitos, Marcos Soliva e Francisco Carlos. Para mim, é uma satisfação enorme. E assim, senhoras e senhores, ao chegarmos ao final desta sessão solene de concessão de título de cidadania honorário, agradeço a participação de todos que aqui estiveram contribuindo com a mais esta solenidade, em especial a presença das autoridades, imprensa escrita e falada, homenageados, familiares e amigos. Sobre a proteção de Deus, damos por encerrada a 2ª sessão solene da Câmara Municipal de Guaratinguetá, realizada no dia 28 de junho de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Solicitamos aos senhores homenageados que se dirijam ao recinto do plenário para que possam receber os cumprimentos de todos os presentes. Uma boa noite a todos e muito obrigado.